Um dos maiores debates envolvendo o São Paulo nos últimos tempos diz respeito ao fundo de Cotia. Por que o tricolor precisa repassar um percentual dos seus direitos, jogadores formados na base, para investidores, se a receita que vai ser obtida é parecida com o que o São Paulo faturou nessa temporada? Vou usar esse vídeo para te explicar em detalhes por que o fundo de Cotia é tão importante e pode revolucionar a história do tricolor. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, mais importante de tudo, se inscreva no canal, um monte de gente assiste aos vídeos, mas não é inscrita, dá essa força pra gente, beleza? Bom, vídeo de hoje completamente diferente do habitual, em vez de falar sobre vários times, quero usar esse conteúdo para te explicar por que a criação de um fundo para Cotia pode ser absolutamente decisiva na ressurreição do tricolor. Muitos torcedores do São Paulo têm se perguntado, será que vale a pena levar essa história adiante? E essa dúvida passou a existir depois que surgiu a pergunta. Bom, o São Paulo faturou 250 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano. Se o São Paulo pretende captar um pouco mais do que isso e vai ter de repassar direitos para terceiros, qual seria a lógica de levar adiante esse projeto? Tem toda a lógica do mundo e eu tenho certeza que você vai compreender a partir de agora. Primeiro, contar que a ideia da criação de um fundo para Cotia parte do princípio de que vão ser captados 350 milhões de reais. A Galápagos já se comprometeu a um aporte de mais ou menos 200 milhões de reais, esse aporte pode alcançar até 250 milhões, e os outros 100 a 150 milhões devem vir de Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, e que chegou a assinar um memorando de entendimentos com o São Paulo. Esse memorando deixou de existir porque o acordo inicial previa que ele se tornasse sócio de uma SAF de Cotia. Essa história ou essa ideia foi abolida porque o São Paulo entendia que dificilmente a SAF de Cotia seria aprovada no Conselho Deliberativo. Para aprovar uma SAF, o Júlio Casares precisaria ter pelo menos 75% dos votos. E nem quando ele foi eleito para presidente ele conseguiu uma votação tão expressiva. Diante desse cenário, o São Paulo aboliu a ideia de uma SAF e criou um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. O grande X da questão vem agora. Hoje, o São Paulo não tem dinheiro para buscar reforços para as categorias de base. Jogadores que chegariam para transformar a base e depois garantirem dinheiro grande com vendas futuras. Não há essa possibilidade. O São Paulo tende a apostar em jogadores muito jovens que cheguem ao tricolor sem a certeza de que eles vão vingar. O Palmeiras hoje se tornou o grande exemplo de base bem-sucedida. E o João Paulo Sampaio tem como grande característica à frente da gerência de futebol da base do Palmeiras buscar jogadores de 15, 16, 17 até 18 anos de idade em todas as partes do Brasil. O Palmeiras tem dinheiro para fazer esse investimento e o João Paulo Sampaio tem uma rede de olheiros extremamente competente. O São Paulo entende que hoje, em Cotia, a classe de atletas está distribuída da seguinte maneira: 75% dos jogadores que pertencem ao São Paulo e moram e jogam em Cotia, 75% pertencem a uma classe C, de atletas de qualidade boa, mas que ninguém é capaz de cravar que vão se transformar em jogadores importantes, vão garantir grandes vendas e podem chegar à seleção brasileira. Os outros 25% são divididos entre atletas de classes A e B. E na classe A, entenda-se jogadores com potencial de seleção brasileira ou quem sabe até de virarem melhores do mundo. Classe B, de jogadores que já têm moral, que têm potencial grande, mas ainda não têm a confirmação de que vão se tornar fenômenos, tá? 75% de jogadores de qualidade boa, mas com uma enorme dúvida, e 25% de jogadores extra classe. Com o advento, a entrada, a chegada de até 350 milhões de reais que o São Paulo pretende usar para melhoria da infraestrutura e principalmente para a captação de jogadores no Brasil e na América do Sul, o tricolor pretende transformar, inverter essa pirâmide, tendo 75% de atletas formados das categorias de classes A e B e apenas 25% de atletas da classe C. A consequência
mais jogadores talentosos e muito promissores vão subir da base para o profissional. Num primeiro momento, garantindo um São Paulo mais forte, esportivamente falando. E num segundo momento, assegurando vendas bem maiores do que as atuais. São Paulo vendeu, por exemplo, nessa temporada, William Gomes por quase 10 milhões de euros, Matheus Alves e Lucas Ferreira por algo na casa dos 6 milhões de euros, pouquinho menos para o Ângelo, lateral direito, que vai para o Strasbourg. Enfim, negociações bem abaixo, por exemplo, do Palmeiras, que vendeu o Estevão por 60 milhões de euros, o Endrick por algo que pode chegar até 60 milhões de euros, do Vitor Reis, zagueiro que foi para o Manchester City, foi negociado por mais de 30 milhões de euros. Vocês percebem a diferença das cifras, dos valores? São Paulo hoje não consegue, tendo uma categoria de base formada essencialmente por jogadores de classe C, grandes negociações. E do ponto de vista esportivo, São Paulo também não tem muitos jogadores subindo da base para serem titulares absolutos e decisivos, como por exemplo era o Estevão no Palmeiras até ele ser negociado com o Chelsea. Com esses 350 milhões de reais, o Tricolor tem certeza que vai buscar o melhor jogador sub-17 da Argentina, a grande promessa sub-15 do Equador, um jogador que está se destacando com 18 anos de idade no Paraguai, para formar uma seleção sul-americana em Cotia. Esses meninos vão ser profissionalizados e vão garantir enormes vendas. E aí, Galápagos e Evangelos Marinax terão participação de um percentual na venda desses atletas. Mas, Nicola, vale a pena repassar um percentual da venda de atletas para Galápagos e para o Evangelos Marinax? Se não for dessa maneira, o São Paulo não consegue mudar o perfil dos seus jogadores. E vale a lembrança de que praticamente todos os atletas que surgem no São Paulo têm percentuais ligados a empresários. O São Paulo só vai estar mudando o destinatário. Em vez de ser cada atleta com um empresário, o São Paulo vai ter 2 parceiros que vão ser fixos para praticamente todos os jogadores da base. Ao Galápagos, além do Evangelos Marinax. Isso se o grego confirmar sua intenção de fechar, ninguém no São Paulo é capaz de cravar que ele vai aportar entre 100 e 150 milhões. Se o Marinax recuar e não fizer esse aporte, o São Paulo assegura que consegue no mercado outros investidores e parceiros para que esse projeto vá adiante. O Conselho de Administração do São Paulo já aprovou a criação do Fundo de Cotia. Júlio Casares tem se reunido com todos os grupos que compõem o Conselho Deliberativo para explicar em detalhes o que está sendo desenhado, como é que esse projeto vai adiante, e muito em breve vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo para que exista aprovação. Há necessidade de 50% mais um dos votos para que esse projeto vá adiante. A tendência é que o projeto seja aprovado e ainda em 2025 o Fundo de Cotia comece a captar esse dinheiro, para que em 2026 a base passe por uma ampla reformulação, se transformando em uma das maiores do planeta. Só para completar, se o Marinax fechar com o São Paulo, há a promessa de que gente da equipe dele de captação vai trabalhar pelo tricolor. Nottingham Forest tem como um dos seus grandes méritos a busca por atletas em todo o mundo. E parte dessa equipe vai ser destinada a atuar em Cotia. Vai haver uma parceria muito grande de troca de inteligência, de know-how, de sugestões de atletas para que o São Paulo busque preferencialmente as maiores joias. O São Paulo também se beneficia, em caso de associação ao Marinax, por ter portas de entrada na Europa, para jogadores que, se o São Paulo quiser fazer negócio, Rio Ave em Portugal, Olympiacos na Grécia e Nottingham Forest na Inglaterra. Quando o São Paulo for buscar, por exemplo, um jogador no Equador, o São Paulo vai ter a oportunidade de oferecer para esse jogador a chance dele performar no Brasil, no São Paulo, um dos maiores do país, além de ter outras 3 portas de entrada no futebol europeu. O São Paulo tem convicção de que isso vai agregar ainda mais valor quando o Tricolor abrir tratativas com esses atletas. Se não for dessa maneira, com um aporte de 250 a 350 milhões de reais, o Tricolor não será capaz de concorrer, por exemplo, com o Palmeiras na busca por reforços na base. E a base do São Paulo vai continuar atrás da do Palmeiras. Só para arrematar, importante lembrar que o Verdão faturou apenas com vendas de atletas formados na base nos últimos 10 anos, mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para opinar. Não esquece de compartilhar esse vídeo também. Deixa like. Abraço, tchau.